Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de aqui estar. O texto na qual é tema dessa festa, irmão, diz no versículo 16: para que os homens vejam em vós a glória de Deus. A glória de Deus tem que refletir em vós. E os irmãos têm sido ministrados todos esses dias sobre muitos outros subtemas. Mas é interessante, amados, que Jesus, quando está ensinando, Ele chega aos discípulos e diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sal é para dar sabor. Se ele não estiver dando sabor, para nada mais ele serve. Jesus, ele não dá voltinhas, irmãos. Ele simplesmente chega e diz assim: olha, ninguém acende uma luz para colocar embaixo de uma vasilha, senão para iluminar. E Jesus ainda dá exemplo dizendo assim: olha, alguém, você pode reparar isso quando você está numa estrada, irmão. Pode ter montanha de um lado, montanha do outro, mas de repente tem um povoadozinho, uma cidadezinha, você olha, você fala assim: olha, tem alguém ali, porque você vê as luzes. E Jesus, ele é direto, irmão. Ele diz assim: olha, vocês têm que refletir a minha luz. Jesus não dá volta, irmãos. Ele não dá volta, não tem meio termo, não tem jeitinho. Ele simplesmente diz: se o sal não estiver dando sabor, simplesmente ele vai servir para ser pisado pelos outros. E a luz não pode ficar escondida. E dentro do subtema que nos é dado hoje, diz assim: que recompensa nós teremos refletindo ou sendo luz. É interessante, amados, que nós somos criados de uma maneira assim. Observe na criação do teu filho, muitas das vezes nós falamos assim: olha, faz isso, porque o papai vai te dar isso. E vamos crescendo, irmãos, educados dessa maneira. Queremos sempre algo em troca. Se o pai fala para o filho: filho, vai lá na padaria, ele diz: pai, o que você vai me dar? Se a mãe pede para a filha: filha, ajuda a mãe, lava essa louça, ela diz assim: mãe, a senhora vai me dar aquele celular novo. E crescemos assim, irmãos. Entramos dentro das empresas dessa maneira, sempre visando que recompensa eu vou ter. E às vezes isso invade a igreja de uma tal forma, você vai entender porque eu estou fazendo essa introdução. E às vezes isso invade a igreja de tal forma que você pedir para o meu irmão dar uma glória, você diz assim: Deus primeiro precisa me dar alguma coisa para eu dar glória para ele. Irmão, você entrou aqui para adorar. Eu só adoro se Deus me der aquele carro novo que eu quero. E achamos, irmãos, que as coisas com Deus é dessa maneira. Mas refletir a luz de Cristo é instantâneo, irmão. Alguém olha em você e diz assim: essa pessoa é diferente, esse irmão é diferente. Ninguém força nada, irmão. Ninguém força nada. E muitas das vezes, que recompensa nós temos? É interessante que sempre buscamos um referencial. Buscamos sempre um referencial. E como a festa é de adolescentes, é uma festa para Deus, mas os adolescentes estão na direção, estão envoltos nessa festa. Muitas das vezes os adolescentes olham para dentro da casa, buscando um referencial, para ver que recompensa ele vai ter, refletindo a luz de Cristo. E quando ele olha para dentro de casa, muitas das vezes ele pode dizer assim: mas que recompensa eu vou ter se o meu pai serviu a Deus a vida inteira como ele está hoje? Se a minha mãe serviu a Deus a vida inteira como ela está? Deus está errado, irmão? Mas alguma coisa dentro da nossa casa está errada. Alguma coisa dentro do nosso lar não está refletindo como deveria refletir. E o que acontece? Eu quero chamar a sua atenção que mesmo num contexto entre você não consiga achar um referencial, até mesmo dentro da sua casa, da sociedade onde você vive, ou seja, onde for onde você habita, eu quero lhe dizer que vale a pena refletir a luz de Cristo. Vale a pena. Amados, a Bíblia nos fala, e eu não quero fugir do tema, acerca de um jovem que vivia um conflito dentro do seu lar, um conflito dentro da sua família. No livro de Gênesis capítulo 37, nos conta a história de um jovem chamado José. E o livro de Gênesis ele começa dizendo assim: olha, Jacó vivia na terra das peregrinações de seu pai, e José apacentava junto com seus irmãos. Só que a fama que José
trazia dos seus irmãos ao seu pai não era boa. Havia um conflito familiar, havia algumas diferenças dentro da família. Agora eu me pergunto, irmão, vale a pena refletir ou não? Às vezes dentro da nossa própria casa encontramos um empecilho para refletir a luz de Cristo. Faz-me lembrar que quando comecei a querer me dedicar mais à obra do Senhor, irmão, eu nasci, fui criado no lar evangélico, graças a Deus, meu pai e minha mãe. Mas na minha adolescência eu passei por um período de querer conhecer um pouquinho lá fora. Só que eu vi que nada tinha para mim. E um dia Deus me pegou e disse assim: eu quero você no estreito comigo, eu quero você refletindo, porque você vai ver a recompensa que tem para a tua vida. E amados, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a meditar na Bíblia. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a amar. E de 10 palavras que você cita, 8, 9 é sobre a Bíblia. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que você anda falando. Amados, e quando havia alguma discussão familiar, eu chegava e dizia assim, eu comecei a ler os evangelhos, e eu chegava e dizia assim: olha mãe, olha pai, a Bíblia diz assim, ó, tem uma parábola que diz assim, assim. E eles aguentaram isso por umas 2, 3 vezes. Mas quando eu chegava, alguém já dizia assim: pronto, lá vem o pastorzinho. Lá vem o pastorzinho. O meu irmão chegava para mim e dizia assim: lá vem o homem das parábolas. E aquilo me entristecia, irmão. E eu dizia assim: poxa, eu queria um incentivo deles, porque afinal de contas eu estou falando da Bíblia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: vale a pena refletir a luz de Cristo. Mas é interessante, amados, que o tema é: que recompensa nós temos. Diz a Bíblia, amados, que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos, porque era o filho da sua velhice. Jacó vai lá, irmão, faz uma túnica, segundo alguns historiadores, até o tornozelo. Era uma túnica de manga comprida de muitas cores. Todo mundo tinha túnica, irmãos. Todos os irmãos de José tinham túnica, era uma vestimenta da época. Só que a de José era diferente. José, ele destacava pelo carinho do pai e pela sua túnica. E isso trouxe aos seus irmãos uma certa inveja, uma certa desavença. A Bíblia diz que os seus irmãos não podiam falar com José pacificamente. José estava aprendendo, irmão, o que era servir o Deus de Abraão e o Deus de seu pai. Diz a Bíblia, amados, que um dia os seus irmãos vão apacentar, e de repente seu pai chama José e diz assim: José, vem cá, eu preciso que você vá atrás dos seus irmãos e me traga notícia deles, como eles estão. Amados, a Bíblia diz que José foi em direção aos seus irmãos. Seus irmãos já haviam saído do campo e estavam em outro campo. José pede informação. Alguém diz para José: olha, eu ouvi eles falando que iam para Dotã, vai em direção a eles. Amados, quando José está vindo na direção deles, diz a Bíblia que de longe eles avistaram. Sabe qual era o destaque da vida de José? Eles olharam e viram de longe a túnica. Eles olharam e falaram assim: olha, lá vem um sonhador mau. Porque José tinha tido sonhos e havia contado aos seus irmãos. E quando contou o sonho aos seus irmãos, a coisa piorou. A coisa ficou pior. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Eles planejam matar a José. E quando José chega diante deles, a primeira coisa que eles tomam de José é a túnica e lançam José no poço. E antes disso ele havia dito: vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Mas eu quero lhe dizer, se você tem sonhado os sonhos de Deus, continue refletindo a luz de Cristo, porque vai valer a pena. Amados, o destaque de José era a túnica, era a sua vestimenta, era a proteção que ele tinha do seu pai debaixo do seu teto, dentro da sua casa. E refletir, destacar dentro do seu ambiente é uma coisa fácil, é uma coisa comum.
Os seus irmãos sentam para comer, e de repente eles avistam uma caravana de ismaelitas. E então alguém diz assim, alguém que amava o seu irmão, e diz assim: para que nós vamos matar o nosso irmão? Demonstrando uma preocupação, ele diz assim: não vamos manchar as nossas mãos com o sangue dos nossos irmãos, vamos vender ele. Bonzinho ele, né? Ele se preocupou em não matar o irmão, mas se preocupou em vender. Irmãos, eu quero que você entenda, isso é uma introdução da mensagem. José foi vendido, e segundo a história nos narra, que José andou aproximadamente, irmãos, 30 dias sendo escravo. José é comprado por um oficial de Faraó chamado Potifar. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. José já não tinha mais a túnica, que era o seu destaque, e José já não tinha mais a proteção do seu pai. José agora sai de uma peregrinação pelo deserto. Até então, neste período, a sua tribo, o seu povo era um povo nômade, viviam em peregrinações. E José agora é instalado na civilização mais avançada da época, o Egito. Agora eu quero lhe dizer, refletir a luz de Cristo aqui dentro é uma situação. Quando nós temos a proteção do Pai, e quando estamos com a nossa indumentária, a nossa túnica. Deus te chamou para refletir a luz de Cristo. É longe do teu pai, é longe da tua mãe, e sem a tua vestimenta. E essa é a diferença. E é dentro desse contexto que nós vamos ver que vale a pena refletir a luz de Cristo. Amados, refletir a luz de Cristo não é simplesmente andarmos e segurarmos uma Bíblia e dizermos assim: hoje eu vou à igreja. Mas alguém tem que olhar para você e dizer assim: olha, eu vejo um brilho diferente na tua vida. Deus me levou para fazer um curso, eu fui para o outro lado da cidade e eu sentei, estou sentado na sala, de repente uma moça olha para mim e diz assim: olha, você é diferente. Deixa eu te perguntar, você é crente? Eu falei: graças a Deus. Irmão, eu fiquei tão contente, eu falei assim: não, eu estou refletindo a luz de Cristo. Mas na minha adolescência, irmão, eu estudei 3 anos consecutivos com um abençoado, era muito amigo meu. Isso eu conto isso, não se escandalize, é um testemunho. E um dia eu encontro com ele na igreja e eu disse: ah, você é crente? Ele disse: você é crente. E ele disse assim: rapaz, eu sou crente desde berço. Eu falei: eu também. Nenhum de nós refletiu a luz de Cristo. Refletir a luz aqui dentro, quando estamos debaixo da proteção do nosso Pai, e com a nossa túnica, irmão, é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil que tem. Alguém olha para você e diz assim: é crente. Eu quero ver na faculdade, na escola, no trabalho. Mas, irmão, o subtema é: que vantagem eu tenho? Eu vou lhe falar, irmão. José foi colocado dentro da casa de um homem muito rico, oficial de Faraó. Irmão, apesar de ser a civilização mais inteligente, mais avançada, eram cegos espiritualmente. Adoravam deuses, adoravam imagens, adoravam desenhos, adoravam sol, lua. E José foi colocado lá dentro para refletir a luz de Cristo. Longe do pai, longe da proteção do pai, e sem a sua túnica, que era o seu destaque. Mas sabe o que acontece? Que recompensa eu tenho em refletir a luz de Cristo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quem reflete a luz de Cristo faz a diferença onde chega. Amados, eu trabalhava num lugar, e certa feita fizeram uma brincadeira com uma jovem, e eu entrei nessa brincadeira. E era uma brincadeira com, sabe, aquela mentirinha? E eu estava no meio, irmão. E a moça, de repente, ela disse assim: olha, eu só estou acreditando porque o Anderson está no meio. Aí sabe o que eu fiz, irmão? Eu voltei para ela e disse assim: você me perdoa, porque eu estou no meio da brincadeira, e eu tinha que ser a luz da luz. Refletir a luz, irmão. A recompensa que nós temos em refletir a luz é que Deus nos dá confiança. As pessoas veem em nós algo diferente onde quer que nós colocamos a planta do nosso pé.
destaque onde você trabalha, quer um destaque onde você estuda, reflita a luz de Cristo. Uma vez disseram para uma jovem onde ela trabalhava e disse assim: olha, faça isso e isso. E ela disse: isso eu não vou fazer porque é errado. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. Ela disse assim: então pode me mandar embora, porque isso eu não faço, o que é errado. Mandaram ela embora. Passou-se um tempo, descobriram as coisas de errado que essa pessoa estava fazendo. Mandaram essa pessoa embora e disseram assim: precisamos de alguém de confiança para colocar no lugar dela. Alguém disse assim: teve uma jovem que foi mandada embora porque não queria fazer o errado. Manda chamar, porque o cargo de confiança é dela. Sabe qual é a recompensa que você tem refletindo a luz de Cristo? Deus te dá destaque, as pessoas olham para você e confiam em você. Irmãos, por onde passa um servo, uma serva do Senhor, alguém deixa até cartão do banco e senha com ele. Experiência própria, irmão. Eu trabalhava no lugar, o meu patrão, ele ia viajar final de ano, ficava 40 dias para a praia, me deixava com um cartão, talão de cheque assinado, e dizia assim: o que você precisar pode usar, porque eu confio em você. Deus te dá a confiança diante dos homens. Refletir a luz de Cristo é conquistar um espaço no meio de uma sociedade onde ninguém acredita mais em honestidade, mas alguém olha para você e diz assim: ele é diferente, ela é diferente, pode confiar, porque ela reflete a luz de Cristo. A recompensa, irmão, que nós temos é a confiança. Deus nos dá uma posição de destaque. Amados, Potifar olhou para aquele moço chamado José e viu Deus sobre a vida dele. Diz a Bíblia que Potifar colocou ele como segunda pessoa da sua casa, e Potifar só sabia do pão que ele comia, o resto estava tudo sobre a mão de José. Sabe o que acontece, irmão? Refletir a luz de Cristo. Você pode até chegar como escravo, mas Deus te coloca em posição de destaque, porque você é diferente. Refletir a luz de Cristo é isso, irmão. Alguém olha para você e diz assim: olha, eu não sei porquê, mas ele não é para estar nessa posição. Temos que dar uma posição melhor, porque essa é a pessoa na qual nós precisamos para estar junto de nós. Os adolescentes estão começando a sua vida, a sua trajetória, e de repente pensa assim: o que eu vou ser? Que posição eu vou conquistar? Como eu vou fazer? Não se preocupe, reflita a luz de Cristo, porque a recompensa vem na hora certa e Deus vai te exaltar. É assim, irmão. Só que deixa eu te dizer uma coisa: refletir a luz de Cristo é reconhecer o limite dado por Deus. Há quem diga que quer refletir ou que reflete a luz de Cristo, mas não compreende os limites que foi lhe dado pelo seu Senhor. Amados, a Bíblia diz que certa feita a esposa de Potifar começou a olhar para José diferente, começou a observar José diferente, irmão. E é interessante que um dia ela faz um convite a José: José, deita-te comigo. Amados, José se volta para aquela mulher e diz assim: olha, o meu Senhor me colocou na administração de tudo nesta casa, menos em você. E se eu tocar em você, eu estarei pecando contra o meu Deus. Sabe o que é refletir a luz de Cristo, irmão? É saber o limite que vai agradar a Deus ou não. Quer refletir a luz de Cristo? Aprenda que Deus te chamou como servo e serva, e Ele tem colocado limites para mim e para você. Todo mundo está fazendo lá na faculdade, mas Deus me deu um limite: até aqui eu vou, daqui eu não vou. Aleluia. Mas que recompensa eu vou ter sendo diferente desse jeito? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que pareça contrário, porque Satanás hoje inverteu as coisas, irmão. O certo ficou errado e o errado ficou certo. Você já percebeu que dentro da escola, dentro da faculdade, você está fazendo certo, todo mundo olha para você com um olhar como se fosse errado? Mas deixa eu te dizer uma coisa: continue refletindo a luz de Cristo. Continue refletindo
refletindo a luz de Cristo. Irmão, e diz a Bíblia que por muitos e muitos dias a mulher de Potifar tentava seduzir a José, e José fugindo dela. Um dia, irmão, José entra dentro da casa e tem todo um cenário preparado, tem toda uma arquitetura satânica para tentar derrubar aquele que reflete a luz. Deixa eu te dizer uma coisa: foi cantado, foi lido, você precisa estar armado com as armas de Deus. Amados, quando José entra na casa, não tinha nenhum dos funcionários. Aquela mulher agruda em José e chama José. Sabe o que José faz, irmão? Foge. Refletir a luz de Cristo, irmão, muitas das vezes é ter que fugir. Fugir da aparência do mal. Tem um irmãozinho que conta, que diz assim, que o irmão estava tendo carnaval. Aí o irmão diz assim: irmão, eu vou para a igreja, mas eu vou para o outro caminho. O outro diz assim: não, irmão, eu sou forte, eu vou pelo meio. O irmão está esperando ele chegar na igreja até hoje. Às vezes é necessário fugirmos. Adolescentes, irmãos, irmãs, jovens, moços, moças, o gosto do desafio às vezes pode nos levar à morte. E principalmente quando a gente é jovem, a gente olha e diz assim: não, se alguém diz para você assim, ó, eu duvido você fazer isso, só porque falou duvido, você quer provar que você faz. Eu era assim, irmão. Quando às vezes estava na turminha, na escola, na rua, e alguém dizia assim: eu duvido você fazer isso. Aí eu dizia: ah, me chama meu ego. Só que Satanás é astuto, e refletir a luz de Cristo às vezes é ter que fugir. E não se sinta um covarde fugindo, porque você vai ver a recompensa que tem quando você foge da aparência do mal. Amados, eu tinha um amigo, eu digo tinha, irmão, porque o seu gosto do desafio foi tão grande que hoje ele já é falecido. Irmão, quando adolescente, perto da minha casa, eu sempre conto isso. Tem uma descida, irmão, perto da casa da minha mãe, tão grande, irmão, terrível. E alguém disse para ele assim: eu duvido você descer de bicicleta pedalando. Ele disse o quê? Eu duvido você descer de bicicleta pedalando. E quando a gente está na época da molecada é terrível, né? Um desceu lá embaixo no final para ver se não vinha carro para dizer para ele: pode vir. Irmão, esse menino subiu na bicicleta e foi. Pergunta se ele conseguiu parar. Quem parou ele foi um muro que tinha lá embaixo. O gosto do desafio às vezes pode nos matar. É um exemplo material. Mas hoje ele morreu, sabe como, irmão? Atropelado na Dutra de bicicleta. Sabe por quê, irmãos? Às vezes queremos desafiar, e com o pecado não se brinca. Vida com Deus é coisa séria. Não brinque, não fique desafiando. José fugiu daquela mulher, e quando das vezes, moça, você passa e alguém diz para você assim: olha, você é bonita. Aí você dá um sorrisinho. No outro dia você passa de novo, ele diz para você: você está mais bonita hoje. E o seu sorriso abre um pouquinho mais. Fuja da aparência do mal. Uma moça da minha igreja passava, e todos os dias o rapaz dizia isso. E aí um dia perguntaram para ela assim, mandaram perguntar: o que ele precisa para namorar com você? Ela disse: só se ele for crente. No outro dia ele estava na igreja aceitando Jesus. Casou com ele. E para resumir a história, hoje ele está preso, porque ele batia nela com fio, amarrava ela debaixo do chuveiro gelado e deixava ela lá tomando água caindo no chuveiro gelado sobre a vida dela. O pastor disse: irmã, não casa tua filha com este homem. Ela disse assim: da minha filha cuido eu. E hoje ela sofre as consequências. Fuja. Ah, ele é um gato, mas ele pode te arruinar depois. Mas que recompensa eu vou ter, irmão? Se prepara, que Deus vai preparar um varão de Deus, coisa linda, cheio do Espírito Santo, e vai fazer você a menina mais feliz deste mundo. Que recompensa eu tenho? Eu até brinquei na escola dominical, a gente estava dando aula para os jovens, e eu brinquei porque minha esposa não estava. E falando de um assunto parecido a esse, eu disse: está vendo a recompensa que a minha esposa teve? Coisa boa. É porque ela não estava, né? Aí o pessoal disse assim: é convencido você?
Mas, irmãos, eu louvo a Deus, sabe por quê? Deus me deu um ministério. Deus me deu uma esposa que me acompanha no ministério. Deus me deu uma esposa que tem um ministério. E o nome de Deus tem sido glorificado através da minha família. Essa é a recompensa que Deus tem para você. Deus tem uma família feliz. Deus tem uma família próspera. Deus tem uma família unida para você. Essa é a recompensa. Continue refletindo a luz de Cristo. José fugiu, irmão. Fugiu. A mulher começou a gritar. E de repente entraram os guardas da casa. Esperou seu esposo chegar e disse assim: ó, aqui está a roupa dele, está vendo? Tu fez ele entrar aqui nessa casa e ele quis abusar de mim. Satanás inventa sempre uma mentira quando você está fazendo certo. Alguém olha para você e diz assim: olha, ela é tonta, ele é um crentinho quadrado. Mas não se preocupe, continue refletindo a luz de Cristo, porque você não é quadrado, você não é tola, você é sábia, você é sábio, porque você reflete a luz de Cristo sobre a tua vida. Faz a diferença, irmão. Faz a diferença onde você chega. E Deus lhe dá a posição de destaque. Que recompensa eu tenho, irmão? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus prepara o de melhor para você ainda nessa terra. Eu não estou entrando, irmão, no mérito do céu, porque se for falar de céu, irmão, Paulo escreve assim: olha, eu seria o mais miserável de todos os homens se esperasse por Deus somente nessa vida, porque eu sei que para mim é um céu de glórias. Mas, irmãos, eu quero lhe dizer que refletir a luz de Cristo traz uma recompensa diante dos homens. Alguém olha para você e diz assim: olha, valeu a pena. Quando eu comecei a querer refletir a luz de Cristo, irmão, colocar minha vida diante de Deus, eu tinha muitos amigos que falaram assim: agora ele está sério, agora ele virou irmão de verdade, agora ele virou irmão de verdade. Mas quer que eu diga uma coisa? São duas situações, uma alegria e uma tristeza. Irmão, dia de eleição, normalmente você vai voltar na escola que você estudou e você revê muita gente. E às vezes, irmão, eu chego na fila, alguém olha para mim e diz assim: rapaz, como você está bem? Às vezes estou com meu filho, com a minha esposa, e fulano e ciclano está preso, fulano morreu. E aquela que era a mais bonita da escola, o marido está preso e ela está arrastando 15 filhos atrás dela. Refletir a luz de Cristo te traz recompensa. Deus tem o de melhor para você nessa terra. Deus tem o de melhor para você. Você fica contente de rever os amigos, mas vê a diferença entre a tua vida e a vida daqueles que não refletiram a luz de Cristo. Essa é a recompensa. Foi dito aqui, irmão, que não tem coisa melhor do que você olhar e ver os teus filhos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: e não tem coisa melhor mesmo. Quando a minha mãe vai dar uma saudação na igreja, nós somos em 4 irmãos. Tem mais um irmão e tem 2 irmãs gêmeas. E a gente fica até sem graça. Minha mãe começa a chorar, contar as histórias, conta de um, conta do outro, conta de outro. E no final ela diz assim: eu louvo a Deus, porque todos os meus filhos estão na casa do Senhor. Reflita a luz de Cristo. Você, pai, faça que o seu filho olhe em você uma recompensa em servir a Deus. Faça com que o teu filho olhe para dentro de você, para dentro da tua casa, olhe para você e diga assim: olha, vale a pena servir a Deus, porque um dia eu vou ser igual ao meu pai, um dia eu vou ser igual à minha mãe. Sabe por quê, irmão? Eu tenho uma criança de 2 anos. Ele chega em casa, ele ganhou um terno, ele põe um terno, ele pega um microfone de brinquedo e ele diz assim: eu vou pregar igual o papai. Eu vou pregar igual o papai. E não tem coisa melhor do que você ouvir que o seu filho está se espelhando em você. Vale a pena, irmão, refletir a luz de Cristo. José foi jogado na prisão, irmão. Agora entre na cabeça de José. José era um jovem ainda. E talvez José, dentro daquele cárcere, eles estavam se dizendo assim: olha aí, eu fui fiel a Deus, eu refleti a luz de Cristo, de que me valeu? Eu estou dentro da prisão. Quantas das vezes não pensamos assim? Quantas das vezes dentro da igreja
igreja, nós estamos aqui, estamos de beca, estamos pensando assim: de que adianta eu estar aqui? Olha a minha vida como está. Mas deixa eu te dizer uma coisa, da autoridade do Espírito Santo já foi dito: o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Irmão, quem reflete a luz de Cristo tem recompensa, tem. Dentro do cárcere, o carcereiro olhou para José e disse assim: esse é preso igual aos outros, mas esse é diferente. Irmão, ele era preso igual aos outros. Ele estava preso igual aos outros, mas alguém olhou nele e disse assim: eu não sei o que acontece, mas esse preso é diferente dos outros. Quer que eu diga uma coisa para você, irmão? Você pode até estar passando cativeiro, mas o teu cativeiro é diferente. Alguém olha para você e diz assim: eu não entendo. Ela está na prova, ele está na prova, mas ele vem para a igreja, ele dá glória, ele sorri, ele é alegre, ele é diferente. Sabe por quê? Ele reflete a luz de Cristo. E quando se reflete a luz de Cristo, tem recompensa, irmão. O carcereiro olhou para ele e disse assim: rapaz, eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui. Eu vou te colocar para administrar aqui, para cuidar de todos os presos. Já viu isso, irmão? Um preso pegar a chave da cadeia e tomar conta dos outros? Só olhando e vendo Deus na vida do camarada, né? Tem que ver Deus no homem, irmão. Qual o carcereiro que chega e diz: ah, você é preso, mas você é diferente, rapaz. Pega aqui, ó. Fica agachado aqui que eu vou tomar um café, vou ali em casa e olha os outros aí para mim. Cuida dos outros aí para mim. Você pode até estar na prisão, irmão. Você pode até estar passando por situação difícil, mas alguém vai olhar para você e vai ver Deus sobre a tua vida. E quando vê Deus sobre a tua vida, irmão, pode ter certeza, a recompensa vai vir. Deus vai te colocar no lugar de destaque, porque a recompensa vem, porque alguém viu o brilho de Deus sobre a tua vida. José está lá, irmão. Talvez José está na sua oração, está dizendo assim: Deus, eu fui fiel. Olha a recompensa que eu estou vendo, Deus. Eu fui fiel. Irmão, mas de repente Deus cria a situação, irmão. Você não está passando onde você está passando por acaso. Deus quer te exaltar. Deus tem algo melhor para você. Tinha dois homens presos lá dentro, um copeiro e um padeiro, oficiais de Faraó. E ambos têm um sonho, irmão. José chega um dia lá e diz assim: por que o semblante de vocês está caído? Eu estou vendo vocês dois meio abatidinhos. Aí o copeiro: rapaz, eu tive um sonho que está me preocupando. Quem reflete a luz de Deus, irmão, tem conselho de Deus, tem conselho de sabedoria, tem palavra de sabedoria para falar para alguém. Diga, me conte, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele pode dar a revelação do teu sonho. Irmão, o copeiro contou. Deus usando a vida de José, José deu a revelação. E aí o copeiro se alegrou. O padeiro olhando disse: a situação é favorável, vou contar o meu também. E aí sabe o que acontece? Ele contou. E Deus usou a vida de José. E José relatou aquilo que se passava. Um, dentro de 3 dias ia ser exaltado. Outro, dentro de 3 dias ia ser morto. Refletir a luz de Cristo, irmão, é falar a verdade. Doa a quem doer. Sabe qual é a diferença das amiguinhas que procuram as outras e acham que você é chata? É porque quando ela procura as outras, ela diz assim: eu posso ficar com fulano que você acha? A outra diz assim: fica. E aí quando procura você que reflete a luz de Cristo, fala assim: você é uma serva de Deus, não faz isso não. Quando o seu amigo diz assim: ei, vamos para a balada, eu tenho um esquema bom hoje depois do culto, meu pai não vai saber, minha mãe não vai saber. Aí o que não reflete diz assim: vamos. Mas o que reflete diz assim: rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é bom, vai desagradar a Deus. E outra coisa, não é legal sair escondido dos nossos pais. Só que quem reflete a luz de Cristo, irmão, às vezes parece que é o chato, parece que é o incompreendido, mas tem recompensa. Passou-se os 3 dias, o homem foi exaltado e José ficou lá. José disse para o copeiro, diz assim: olha, lembra-te de mim. E quantas das vezes, irmãos, esperamos por alguém e alguém se esquece de nós. Mas quem reflete a luz de Cristo não está esquecido. A recompensa vem, irmão. A recompensa vem. Quem é o sal da terra, irmão, não está esquecido. A recompensa vem. Quem é a luz do mundo, irmão, não tem jeito, não tem como esconder. Você é a luz, Deus te chamou para fazer a diferença. A recompensa vai vir. Deus dá um sonho a Faraó. Faraó fica perturbado com seu sonho. E então ninguém consegue fazer nada.
ninguém consegue resolver. E aí o copeiro diz: dos meus pecados eu me lembro agora. Tem um homem que está lá na prisão. Deus usou a vida dele para refletir a luz sobre a minha vida, para me dar uma direção daquilo que me preocupava. Manda chamar. Deixa eu te dizer uma coisa, a recompensa vem. Parece que você está esquecido na prisão. Parece que você está esquecido dentro desse cativeiro. Mas Deus hoje pode estar dando ordem para alguém lá te buscar e te tirar de lá. Alguém hoje disse assim: ei, eu preciso de alguém como ela. Eu preciso de alguém como ele do meu lado. Ele diz para ele que a partir de hoje ele não está mais desempregado. Diga para ela que a partir de hoje ela não está mais desempregada, porque eu preciso de alguém que tenha o caráter dele e o caráter dela do meu lado. Quem reflete a luz de Cristo, irmão, a recompensa vem. A recompensa vem. José vai te trocar, porque você vai estar diante de Faraó. Agora eu quero abrir um parênteses, irmão. Se José não tivesse sido fiel ao Senhor, com a mulher de Potifar, ele não tinha caído dentro da prisão e não havia conhecido o copeiro. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Ah, mesmo que eu vá para a prisão, vale, irmão. Vale, você não sabe quem Deus preparou para que você conheça lá dentro da prisão. José podia estar chorando dizendo: Deus, eu fui fiel e fui tirado do único cargo que eu tinha, eu estava bem lá. Aí Deus olha para José e diz assim: José, tu está se preocupando com pouca coisa, o que eu tenho para você é coisa grande. Deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupe com coisa pequena, porque o que Deus tem para você é coisa grande. Reflita a luz de Cristo, porque Deus tem coisa grande para você ainda nessa terra. É coisa grande que Deus tem para você. José chega lá, irmão, diante de Faraó. Faraó diz assim: então é você que tem as revelações. E ele não é bobo, irmão, ele refletia a luz de Cristo, a luz de Deus. Ele diz: eu não. Mas o Deus aqui me ensina. Refletir a luz de Deus, irmão, não é chamar glória para si mesmo. É dizer assim: se eu sou bom nisso, é porque meu Deus tem me abençoado. Se eu faço isso bem, é porque meu Deus tem me abençoado. Se eu toco bem, é porque o dom vem de Deus. Se eu canto bem, é porque o dom é de Deus. Irmão, tudo é para a glória de Deus. Foi dito nessa noite que essa festa é uma festa para Deus. Ninguém está aqui para se aparecer. Então tudo é dele, tudo pertence a ele. A glória é dele, irmão. Abaixura e cantarabassaram. Aleluia. José, eu tive um sonho assim, assim. José ouviu o sonho, refletiu a luz de Deus. Deus lhe deu a interpretação. Ele disse: Faraó, esse sonho se divide em duas partes. São 7 anos de fartura e são 7 anos de fome. Fome tal que não vão se lembrar dos dias de fartura. Faraó conversou com seus conselheiros. José disse a Faraó: Faraó, escolha um homem que seja sábio, um homem que tenha uma boa administração, e coloque ele para administrar. Sabe o que acontece, irmão? Faraó olha para os seus conselheiros. Gênesis 41, versículo 38, se não me falha a memória. Aonde acharíamos um varão que tem o Espírito de Deus como esse? A recompensa ela chega. A recompensa ela chega, irmão. A recompensa ela vai chegar na tua vida, adolescente. A recompensa vai chegar na tua vida, jovem. Vai chegar na tua vida, irmão, irmã. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Que recompensa eu tenho, irmão? Faraó arrancou o anel do seu dedo e disse aqui: vem cá, José, não há ninguém nesse reino como tu. Colocou o anel no dedo de Faraó e disse assim: olha, depois de mim é você que manda. Vale a pena ser fiel, irmão. Deus vai te colocar numa posição de destaque. Deus vai te exaltar nessa terra, irmão. Eu não vim aqui, irmão, para pregar prosperidade para você, não. Mas eu quero lhe dizer que quem serve a Deus e é fiel tem recompensa de Deus ainda nessa terra. Eu quero lhe dizer que quem é fiel a Deus, Deus prepara o melhor casamento. E está aqui o servo de Deus aqui que não me deixa mentir, filmou meu casamento, viu? Filmou meu casamento. Eu nunca vi tanta gente, mas sabe o que foi? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Deus, eu preciso
casar e não tem nada. E não tinha, irmão, não tinha nada. Deus começou a usar pessoas que chegavam assim: olha, eu não sei o que te dá, toma aqui esse cheque. Eu abri o valor do cheque, irmão, eu falei: eita Deus. E começou a vir, irmão, da onde eu menos esperava. E vou dizer uma coisa para você: não escolhi padrinho pensando se tinha dinheiro ou não, viu, irmão? Eu escolhi aqueles que eu gostava, aqueles que eu tinha um carinho. E Deus usou a vida de pessoas, irmãos, para me abençoar. Até hoje, irmão, dentro da minha igreja, já vão fazer 4 anos, tem um irmãozinho que chega para mim e fala assim: rapaz, no teu casamento eu comi. Eu lembro até hoje. Irmão, quando eu estou assistindo a fita lá, o DVD Misericórdia, irmão, eu vejo, tem uns pratos que não dá nem para ver, irmão, do outro lado. Mas sabe o que é isso? Eu olho assim e digo assim: amor de Deus, valeu a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus prepara o melhor para você. Deus prepara o de melhor para você. Vale a pena ser fiel. Tem recompensa ser fiel ao Senhor. Deus vai preparar o melhor para você. Irmão, eu estou encerrando, não quero tomar mais tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa: a recompensa vem. Colocaram José, irmão, no segundo carro. O primeiro carro era de Faraó, o segundo era de José. Irmão, e chamaram os arautos e foram pregoando, dizendo assim: olha, esse é o novo governador do Egito. Agora imagine, irmão, aquela carreata, lembra no 7 de setembro que o Lula sai dentro daquele carrinho lá, dando chá pro pessoal? Eu fico imaginando, irmão, e não vá procurar isso que não está escrito, isso é uma crença minha. Eu fico imaginando, irmão, José lá todo sem jeito, dizendo assim: meu Deus, eu não esperava tanto de Deus, mas valeu a pena ser fiel. A recompensa vem. Eu não sabia que ia ser tanto assim, mas a recompensa vem. Irmão, eu fico imaginando, primeiro carro Faraó, já estava acostumado. E no segundo carro, irmão, vem aquele moço chamado José, que era escravo, estava dentro da prisão, todo sem graça, com o anel no dedo, dando chão para o pessoal, dizendo assim: meu Deus é fiel, a recompensa vem. O meu Deus é fiel, a recompensa vem. O meu Deus é fiel, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E que recompensa eu tenho sendo fiel ao Senhor? A tua família ainda vai provar daquilo que Deus vê na tua vida, porque você foi fiel ao Senhor. Adolescente, que recompensa eu tenho sendo fiel ao Senhor? Os teus pais, os teus irmãos ainda vão provar daquilo que Deus vai te dar, porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Hoje talvez olhem para você e diz assim: talvez você não tenha ninguém que seja crente, talvez é só você dentro da sua casa. E alguém olha para você assim: onde vai o quadrado? Onde vai o irmãozinho, a irmãzinha? Onde vai o Bíblia? Não se preocupe, continue sendo fiel, porque a recompensa vai vir. Vai chegar o dia que vão dizer assim: olha, eu preciso do teu Deus, porque foi por causa do teu Deus que hoje há pão dentro dessa casa, hoje há alimento dentro dessa casa. Sabe por quê? Porque você fez a diferença, você refletiu a luz de Cristo e a recompensa veio sobre a tua vida. Você crê, irmão, que a recompensa vem? Amém. Você crê, irmão, que vale a pena ser fiel ao Senhor? Vale a pena ser fiel ao Senhor, irmão. Tu pode até estar desempregado, irmão. Tu pode até estar sem trabalhar, pode estar vivendo cativeiro, mas a recompensa vem. Nenhuma das palavras que você colocou diante de Deus quando você orava caiu ao chão. Deus tem velado por cada uma delas, e a recompensa vai vir sobre a tua vida. Deus vai trazer recompensa sobre a tua vida. Irmão, eu não sei qual é a recompensa que você espera, se é a recompensa financeira, se é a recompensa da salvação do teu esposo, dos teus filhos, mas o bom trabalho que você fez diante de Deus, a recompensa vai chegar. Deus vai te honrar nessa terra, porque o teu Deus é fiel. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. A recompensa de Deus, ela vai vir sobre a tua vida. E quero lhe dizer algo, que a recompensa vem. Quando eu comecei, irmão, a querer consagrar a minha vida ao Senhor, alguém dizia assim: para que isso? Você não vai com a gente? Eu disse: não. Você não mais está fazendo isso? Eu disse: não. E sabe que eu olhava, irmão, eu como adolescente, como jovem, eu olhava um irmão que vinha pregar, e eu olhava no dedo dele, irmão. Eu achava tão bonito, irmão, ele com aliança. Eu achava tão bonito, eu falava assim: nossa, ele é tão novo, casado. E aí, irmão, queria ver eu ganhar o dia quando ele falava assim: eu quero convidar minha esposa para louvar o Senhor. Eu dizia: um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou fazer isso. E quero lhe dizer uma coisa, irmão, eu já rodei quase Guarulhos inteiro, São Paulo, Minas Gerais, fazendo isso.
porque a recompensa vem. A recompensa vem, vale a pena ser fiel. Se você tem um sonho, não desista do teu sonho. Adolescente, sonho. Não fique com vergonha em ser um pastor, em ser uma missionária, em sonhar em ser um servo e uma serva de Deus. Quando eu dizia assim, um dia eu vou ser pastor, alguém ria de mim. Mas sabe o que acontece, irmão? A promessa está se cumprindo sobre mim. Sabe aqueles que riam de mim? Estão lá na mesma posição. E Deus tem me levado por muitos lugares. Sabe por quê? A recompensa vem. Vale a pena sonhar com o Senhor. Pode soltar a mão. Também salto, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Medite na letra desse hino, irmão. Porque vale a pena refletir a luz de Cristo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Labaxuri, Cambarabassai, aleluia. Isso aqui, irmão, é um fruto de ser fiel ao Senhor. Nem que Deus providencie covos pra me alimentar. Seja o sal da terra, eles tragam pão e carne toda vez que o sol raia. E haja sempre água nas fontes onde Deus me colocar. E cruzando um deserto, eu não pare de adorar. Vale a pena adorar o Senhor. Eu não pare. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui, irmão. E a recompensa ela está vindo para a tua vida nessa noite. O Senhor está te recompensando nessa noite. Abre o teu coração para Ele, porque Ele está aqui. O Deus de recompensa está aqui nessa noite. Oh, Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena te servir, Jesus. Vale a pena refletir a tua vontade. Vale a pena, Senhor. Vale a pena ser fiel. Aleluia. Nem que Deus providencie povos pra me alimentar. Eles tragam pão e carne toda vez que o sol raia. E haja sempre água nas fontes onde Deus me colocar. E cruzando um deserto, Não pare de adorar, irmão. eu não pare de adorar. Mesmo dentro da prisão, Eu não pare. mesmo jogando dentro de um poço, Senhor, vale a pena ser fiel. Aleluia. Pois eu tenho visto o quanto eu preciso aprender através de cada dor. Cada uma tem porquê. Cada uma me ensina a ser melhor e a depender. Os meus olhos, meu olhar, o meu jeito de falar tem que ser a expressão da mesma essência do Senhor. Vale a pena o que vier, mesmo que eu sinta dor, nada poderá sequer tocar. Vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor,
a criação adora a ti. Não há outro Deus igual, não há outro como tu. És o desejado das nações, toda a criação